Irmãos, a paz do Senhor. Que alegria estar aqui esta manhã. Vamos ficar de pé e vamos ler só apenas um versículo. Pense que vai ser projetado. Um versículo em João capítulo 16, versículo 7. E nós lemos: digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas, se eu for, enviar-vos-ei. Amém. Podem ficar assentados, irmãos. Tá bom. Tá bom. Há mais de 2000 anos, na época da festa judaica, o Senhor Jesus reuniu-se com os seus discípulos. Ali no cenáculo em Jerusalém, na véspera da sua morte, Jesus disse-lhes que ia embora. Durante 3 breves anos, ele viveu e viajou com 12 homens. Eles abandonaram tudo para o seguir. E de repente, foram confrontados com a notícia que Jesus ia deixá-los. A realidade é que várias vezes durante o seu ministério, o Senhor tentou preparar os discípulos e falou-lhes que de facto que ia deixá-los. Mas eles não queriam saber. Eles não estavam em condições de aceitar isso. Mas naquela noite, entenderam que o seu amigo, seu grande companheiro, o seu conselheiro, ia deixá-los. E não estavam preparados. A Páscoa comemorava o êxodo do povo de Israel da escravidão do Egito há muitos anos atrás. E naquela noite da Páscoa, Jesus falou-lhes do seu êxodo do mundo. A notícia foi um grande abalo. De repente, todas as suas esperanças, que eles entenderam que Jesus era o Messias prometido. E as esperanças pareciam despedaçadas. Ficaram desorientados. Como podia ser? Sentiam-se que estavam sendo abandonados por Jesus. Por que foi que Jesus deixou os discípulos? Esteve com eles apenas 3 anos. 3 anos. Nós lemos os evangelhos e às vezes perdemos esta noção. Só 3 anos Jesus esteve com os discípulos. Por que não ficou mais tempo? Não foi porque desistiu dos discípulos. Não foi porque olhou para cada um e achou, não vale a pena. João, fazendo a descrição da última ceia, escreveu, tendo amado os seus. Jesus amou-os até o fim. Amém. Aleluia. Glórias ao Senhor. Nosso Deus não desiste de nós. Oh, eu fico tão consolado com isso.
não é? Porque o Senhor não realmente desiste, Ele continua a nos amar. Ele nos amou antes da criação do mundo. Ele continua cada dia, demonstra todo o seu amor, como nós devemos ser um povo grato ao Senhor. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Apesar de nós, Ele continua a amar-nos. Mas Jesus também não deixou os discípulos, porque o seu ministério foi interrompido pelas forças do mal. Não foi porque foi uma vítima indefesa de uma conspiração de líderes judaicos. Jesus sabia que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas. Algum tempo antes, Jesus disse: o Pai me ama. Eu não tinha dúvidas. Porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebeu do meu Pai. Do ponto de vista humano, foram homens maus que crucificaram o Santo de Israel. Mas do ponto de vista divino, tudo fazia parte do plano eterno de Deus, que Jesus fosse levantado como o Cordeiro de Deus, morrendo no nosso lugar, com o nosso grande sacrifício. Louvado seja o seu nome. Jesus nasceu para morrer. Nós nascemos para viver. Mas Ele nasceu. Ele, o Filho eterno, único, amado pelo Pai, nasceu entre nós para ser um de nós, para ser o Cordeiro de Deus. Nasceu para morrer. Louvado seja o nome do Senhor. Então, por que foi que deixou os discípulos, passado tão pouco tempo? Encontramos na palavra algumas respostas. Em primeiro lugar, deixou os discípulos porque tinha chegado a sua hora. João informa-nos disso. Ele escreve: hora antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Ao longo do seu ministério, Jesus muitas vezes enfrentou ameaças, mas ele não se preocupava com isso, porque sabia que a sua vida estava na mão do Pai. Não entrou em aflição, porque sabia que a sua hora não tinha chegado. Sabia que ele não ia morrer antes daquela hora, mas na hora de oferecer o grande sacrifício. Então, naquela noite, eu sabia. Estava na hora, e foi por isso que Jesus deixou os seus, porque tinha chegado a hora marcada pelo Pai. Em segundo lugar, Jesus deixou os discípulos porque ia voltar para o Pai. João também escreve, diz: havia saído de Deus, ia para Deus. Jesus sabia que ia voltar junto ao seu amado, junto ao Pai, e que no céu ia recebido de uma maneira maravilhosa, como o vencedor. Ele saiu para enfrentar uma missão muitíssimo importante, e que estava a voltar depois de ter alcançado tudo o que o Pai tinha determinado, e o Pai ia recompensá-lo, ia sentá-lo no trono, à sua direita, dando-lhe todo o poder para implementar todo o projeto para a humanidade.
maravilhoso. Estava nesta hora, estava para voltar para o Pai. Mas havia uma terceira razão. Jesus deixou os discípulos para preparar um lugar para eles. Jesus não queria que a sua partida os abalasse. Ele lhes disse: não se turbe o vosso coração. Nós temos um Deus que se preocupa conosco, que nos entende. Ninguém nos entende melhor do que Ele. E o Senhor falou com os seus. O seu coração estava a sentir a angústia deles. Eles iam perder o seu grande amigo. Ele disse: não se perturbe, não se preocupe. Até aquele momento, os discípulos tinham o Velho Testamento, todas as escrituras do Antigo Testamento. Era um grande consolo, encorajamento para eles, tudo falava de Jesus. Mas naquela noite, Jesus ia entregar aos seus novas revelações, coisas novas. Eles iam encontrar também o seu consolo nisso. Por isso que Jesus disse-lhes: crede em Deus, crede também em mim. Vocês estão a crer nas escrituras do Antigo Testamento. Agora, aceitem aquilo que eu vou dizer. Crê nisso, daquilo que eu vou vos falar esta noite, porque isso é muito importante. Presta atenção. Não se turbe os vossos corações. Fique firme sobre a minha palavra, porque esta é uma hora muito importante. E o Senhor desta maneira também fala conosco esta manhã. Louvado seja o nome do Senhor, porque o nosso Deus não nos abandonou. Ele tem palavra para os nossos corações. Ele conhece cada aflição que nós temos. E a sua palavra basta. Louvado seja o nome do Senhor. A seguir, Jesus disse-lhes: na casa do meu Pai há muitas moradas. Literalmente estava a dizer: na casa do meu Pai há muitos lugares para morar. E logo a seguir Jesus disse: vou preparar-vos lugar. Maravilhoso. Vou dizer uma coisa, irmãos. Tradicionalmente, nós temos entendido, algumas pessoas, que Deus tem para cada um de nós uma mansão no céu. E quando nós lutamos nesta vida, e não é fácil, e nós temos as nossas ambições, desejos, e vamos ter uma casa um pouco maior, não sei o que mais, mas não se aflige. Um dia vamos ter esta mansão no céu, e nós temos a ideia que vamos ter um lugarzinho separado de toda a gente, onde vai haver sossego e paz. Finalmente alcançamos a nossa mansão. Não é esta ideia, não. Esta manhã, nós ouvimos: quão amáveis são os teus tabernáculos. Em outras palavras, como eu amo os teus tabernáculos, como eu amo estar ao pé de ti. E quando o Senhor estava a falar a respeito de uma morada, estava a falar de um lugar junto a Deus. Irmãos, isso é melhor do que uma mansão. Isso é melhor do que uma mansão. Deus tem um lugar para nós, ao lado dele, onde nós vamos não passar férias, mas onde nós vamos habitar por toda a eternidade. Isso não é só um dia, nem 2 dias. Isso é que o nosso Deus tem para nós, é todo o seu preparo, né? Todos os seus planos para as nossas vidas no futuro. Louvado seja o nome, junto a Ele. Junto a Ele. O livro do Apocalipse fala disso, não é? Bendito seja o nome do Senhor. E o Senhor disse: e se eu for, e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Se eu for.
O Senhor Jesus já foi. E nós temos a certeza que Ele vai voltar. É a nossa grande esperança. É chamada esperança gloriosa. Que esperança maravilhosa é que nós temos. Bendito seja o nome do Senhor. Então nós temos 3 razões porque Jesus deixou os discípulos. Mas há uma 4ª razão. O Senhor Jesus ia informar os discípulos sobre isto naquela noite. Ia falar a respeito da grande provisão que Deus tinha para eles. Mas não iam receber nada antes que Jesus os deixasse. Jesus deu este novo ensinamento em 2 lugares diferentes. Ele começou a ensinar-lhes ao pôr do sol no cenáculo em Jerusalém. Era festa de Páscoa. Mas a um certo momento, mais tarde, Jesus levantou-se da mesa. Ele disse para os outros: vamos sair. E saíram dali. Ele levou os discípulos pelas ruas de Jerusalém, onde as autoridades já estavam preparando para o prender. Nós temos um Jesus tão corajoso. Eu sabia que estava à espera dele, mas ele nos amou até o fim. Ele levou os discípulos e eles desciam por ali fora. À luz da lua cheia da Páscoa, Jesus continuou a falar e ensinar aos seus discípulos. Eles desciam pela cidade, pelas vinhas em flor que davam o seu aroma. E ali ele disse: eu sou a videira verdadeira. Vós são ramos. Depois atravessaram o vale de Cédron, seguiam para o jardim de Getsemane, no Monte das Oliveiras. E ao longo de todo o caminho, Jesus estava a reforçar, porque eram momentos tão preciosos. Ele com os discípulos, para tentar encorajá-los nesta hora da sua grande angústia. No final do ensinamento, chegaram a um lugar sossegado e ali Jesus orou por eles. Mas eu vou dizer uma coisa mais interessante. Jesus também ali orou por nós. Sabia? Ele não apenas orou para os seus discípulos, orou para aqueles que durante todos os séculos a seguir iam confiar nele. E por isso, nós sabemos que o ensino que Jesus deu naquela noite é ensino para nós hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Nós já vimos que 3 razões porque Jesus deixou os discípulos. Agora, a 4ª razão é que Jesus deixou os discípulos para que o Espírito Santo pudesse vir. No passado, o Espírito Santo vinha sobre os servos do Senhor de vez em quando, sobre indivíduos, para determinadas tarefas. Mas esta vinda do Espírito Santo que Jesus falou, essa era uma coisa totalmente diferente. Era a vinda do Espírito Santo que ia ser derramada sobre todos os discípulos. E essa é uma experiência totalmente nova. Uma experiência nova para o Senhor Jesus e uma experiência nova para os discípulos. O ministério de Jesus, por mais maravilhoso que fosse, até este ponto, tinha sido limitado por restrições. Porque quando ele viveu no nosso meio,
tinha só um corpo humano, como nós temos, limitado, estar num lugar a cada instante. Mas através do derramar do Espírito, os discípulos iam ser formados num só corpo. Este corpo é a igreja. O novo corpo que o Senhor Jesus ia ter, Ele a cabeça do corpo. E através desta igreja, o seu ministério ia ter outra dimensão. Não ia ser tão limitado. Mas Jesus, através do Espírito Santo, assim pode estar aqui hoje conosco. E pode estar com os nossos irmãos na Ucrânia, não é? Pode estar por toda a parte. Não importa que o seu povo está sobre a face da terra. Através do Espírito Santo, o Senhor pode estar ali ministrando, louvado seja o seu nome. A vinda do Espírito Santo ofereceu aos discípulos uma nova experiência. E esta experiência tem se prolongado até os nossos dias. Louvado seja o nome do Senhor. Sabendo que os discípulos estavam tristes, porque iam perder o seu grande amigo, Jesus disse-lhes: não vos deixarei órfãos. Embora estivesse a deixá-los, não ia os abandonar. Jesus disse-lhes: eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade. Jesus tinha sido o Consolador. Ele tinha estado com os discípulos. O seu ministério tinha sido um ministério de apoio. Agora ele foi outro Consolador, do mesmo tipo, mesma espécie. O Espírito Santo vinha para continuar este ministério de apoio, este ministério que nós recebemos, que nós valorizamos todos os dias. Louvado seja o nome do Senhor. Para frisar que não estava abandonando os discípulos, Jesus disse: diga-vos a verdade, que vos convém que Ele vá. Eles não podiam entender isso. E Jesus teve que realmente insistir: convém que Ele vá. Porque se não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. E este ministério de apoio do Espírito Santo nós também recebemos. E vamos ver os benefícios que este ministério nos traz hoje. Em primeiro lugar, o primeiro benefício é que Cristo vive em nós. Jesus disse aos discípulos: o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Jesus prometeu que o Espírito Santo estaria neles. O Espírito Santo hoje habita em cada pessoa que nasceu de novo. Os nossos corpos são templos do Espírito Santo. Mas Jesus diz isso: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E veremos para ele, e faremos nele morada. O Espírito habita em nós, mas Cristo habita em nós, através do Espírito Santo. Paulo diz: Cristo em nós, a esperança da glória. E aquilo que nós temos recebido é a primeira prestação.
Cristo vivendo em nós, através do Espírito, né, faz-nos ter a certeza que vamos receber tudo que Deus tem preparado para nós. Mas Jesus não apenas limitou-se a dizer que o Espírito habita em nós, é que Ele habita em nós. Notam, irmãos, que Ele disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E viremos para Ele e faremos nele morado. Está a dizer que em nós habita o Espírito Santo, Cristo e Deus Pai. Eu não sei se os irmãos já pensaram desta maravilha antes. Em nós habita, nós, vasos de barro, nós passamos a ser vasos de glória. Temos em nós um tesouro, a glória Shekinah, que encheu o tabernáculo, habita em nós. Que dignidade é que isso dá ao servo do Senhor. E por onde quer que nós andemos, esta glória vai conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não entendo isso. Não, realmente não entendo. Mas é maravilhoso. E faz-nos pequenos, sentimos tão pequeninos diante de um Deus tão grandioso que nos ama desta maneira. Ele não nos abandonou, mas Ele nos enche com toda a sua glória. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo lugar, segundo benefício, produzimos o fruto do Espírito. A preocupação de Deus a nosso respeito não é a nossa felicidade. Às vezes nós pensamos que é isso. A realidade é que o Senhor nos abençoou tanto, não é? Mas a sua grande preocupação é a nossa santidade. Ele quer nos moldar à imagem do seu Filho Jesus. Quer fazer-nos pessoas moralmente e espiritualmente bonitas, atraentes, como o nosso Jesus é. Ele quer que nós tenhamos bons frutos. Jesus disse: pelos seus frutos os conhecereis. Paulo explica a respeito deste fruto. Ele disse: o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. E este fruto não é algo que aparece automaticamente. É o resultado de um processo. Jesus fala a respeito deste processo. Ele disse: permanecei em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não permaneceis em mim, eu sou a videira, vós as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. A frase permanece em mim e eu em vós explica que este processo é um processo duplo. A primeira parte diz: permanece em mim. Essa é a voz ativa. Isso é alguma coisa que nós temos que fazer. Temos que ter disciplina nas nossas vidas. Temos que buscar o Senhor diariamente. Temos que valorizar a sua palavra. Temos que deixar o Espírito nos conduzir. Não é? Isso tem que ver conosco. Nós temos que fazer um esforço.
Mas a segunda parte, ao todo Jesus permanece em mim e eu em vós, e isso significa permanece em mim e eu permaneço em vós. E esta segunda parte é passiva. Significa vós deixais-me habitar em vós. Isso tem que ver com a nossa submissão diária a Ele. É a nossa confiança nele. Porque a seguir ele diz, sem mim nada podeis fazer. Mas este fruto do Espírito é possível. Não deixamos tudo ao Senhor. Senhor, opera esta mudança na minha vida. Mas nós dependemos dele, confiamos nele, Senhor. Eu não consigo, mas através do Espírito Santo nós conseguiremos. Louvado seja o nome do Senhor. Um dos aspectos deste fruto do Espírito é o amor. E na véspera da sua morte, naquela ocasião, no cenáculo, Jesus lavou os pés dos discípulos. Ele falou a respeito deste amor. Ele disse, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Que também vós, uns aos outros, vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Jesus não só falou de amor. Jesus definiu o amor. Diz, amar uns aos outros como eu vos amei. Paulo escreveu da importância deste amor. Ele diz, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como o sino que tine. Esse amor do qual Jesus falou não é amor natural. Por natureza, somos egoístas. Esse amor vai além dos sentimentos. Esse amor é um amor de outro planeta. Não é daqui, não é do mundo. O mundo não entende que é este amor. É um amor sacrificial. É um amor que dá prioridade às necessidades e aos interesses dos outros. Como podemos amar desta maneira? Só morrendo em nós próprios. Só morrendo para nós próprios. É fácil? Não é fácil. Mas no Espírito é possível. E esse é a proposta do Senhor. Se deixamos que a palavra do Senhor opere em nós e o Espírito Santo opera livremente, esse amor vai aparecer. Bendito seja o nome do Senhor. Terceiro lugar, benefício é que vivemos vidas que honram a Deus. Jesus disse a Filipe, não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Jesus tinha dito anteriormente, eu e o Pai somos um. Através da sua obediência à palavra e da operação do Espírito Santo na vida dele, Jesus era um com o Pai. O que isso significa? Jesus estava a dizer, eu e o Pai estamos tão identificados que é difícil distinguir-nos. A palavra que ele falou era a palavra do Pai. As obras que ele realizou eram as obras do Pai. E a seguir Jesus diz, naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai e vós em mim, e eu em vós. Naquele dia fala do dia que nós estamos a viver, o dia da graça. E Jesus estava a dizer que ia haver um povo tão identificado com Ele,
que ia ser difícil para as pessoas de fora de ver a diferença entre eles e o Senhor Jesus. Tão real ia ser Jesus nas nossas vidas. Este é o propósito do Senhor. E quando nós vivemos assim, nós honramos a Deus. Quarto benefício é que lembramos-nos de Cristo. Jesus sabia que os discípulos iam enfrentar perseguição. E naquela noite, ele falou-lhes disso. É interessante que este ensino não foi dado no cenáculo, foi dado quando Jesus saiu para a rua com eles. E Jesus disse-lhes: se o mundo vos aborrece, sabei que também do que a vós me aborreceu a mim. O mundo é a sociedade organizada contra Deus e contra o seu projeto. E ao alinhar-nos com Deus, tornamos automaticamente inimigos do mundo. Portanto, não deve nos parecer estranho quando somos rejeitados por aqueles que não conhecem Jesus. A reação de alguns à perseguição é de nos afastar. Mas o Senhor Jesus explica-nos como nós devemos reagir quando sofremos no mundo, quando enfrentamos a perseguição. Jesus diz: quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade, ele testificará de mim. O segredo em viver o mundo está nisso. Jesus não ia deixar os discípulos órfãos, mas ia dar-lhes outro Consolador. O Espírito Santo ia testificar de Jesus. O que isso significa? Significa que quando passamos pelas perseguições, o Espírito Santo faz-nos lembrar de Jesus, faz-nos lembrar que o nosso grande amigo está sentado no trono. Faz-nos lembrar que na sala de controle do universo há um homem. Ele está segurando o leme. As nossas vidas estão seguras. Ele entende tudo que nós estamos a sofrer. Ele intercede por nós a cada instante. Ele tem todo o poder do céu e na terra. Louvado seja o nome do Senhor. E foi o testemunho do Espírito Santo que fez com que os primeiros cristãos, ao serem lançados às feras, nas arenas, pudessem cantar louvores ao Senhor. O quinto benefício, e nós vamos rápido, é que somos conduzidos a toda a verdade. Isso significa, entre outras coisas, que o Espírito de Deus abre para nós a palavra de Deus. E este livro deixa de ser apenas um livro, mas as palavras parecem-me viver. O Espírito do Senhor faz isso. Ele testifica. Por toda a palavra, nós entendemos e recebemos revelações a respeito do Senhor Jesus. Sem o Espírito Santo não vamos entendê-la. Mas quando Ele abre as Escrituras, Ele tem todo o prazer em nos ensinar aquilo que nós precisamos. O sexto benefício é que recebemos poder para evangelizar. O Senhor disse que o Espírito Santo ia testificar dele, mas também disse: e vós também testificareis. Depois da ressurreição, Jesus disse aos discípulos: vós sereis os meus testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia, até os confins da terra. Mas não comece a evangelizar. Esperai até vir sobre vós o Espírito Santo. E no poder do Espírito, assim avançaram.
Eu tinha que esperar só no poder do Espírito que podiam fazer este trabalho. Em conclusão, o Senhor Jesus veio, deixou-nos, o Espírito Santo foi derramado e nós temos recebido muitos benefícios. Nós louvamos o Senhor por isso. E nós vivemos nos dias antecedendo a vinda do Senhor Jesus. Que privilégio! Vamos então, irmãos, valorizar e vamos ser um povo grato ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós. E vamos determinar que a partir de hoje vamos viver para que o nome do Senhor seja honrado e glorificado. O Senhor vos abençoe.